Mateus, capítulo 14, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Nós queremos pensar com os irmãos aqui sobre as dificuldades dos discípulos em meio à tempestade. E o porquê disso tudo, né? Vamos ler a palavra de Deus. Então diz a palavra de Deus, Mateus, capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Adiante quer dizer, na frente, para a outra banda, o outro lado, enquanto despedia a multidão. Preste atenção numa coisa aqui que é muito importante, que a gente passa desapercebido quando a gente lê. Olha só, Jesus, e logo Jesus ordenou. Ordenou é dar uma ordem, é mandar. Ele não pediu, ele mandou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, tá? A outra banda, enquanto despedia a multidão. Também esse detalhe aqui, eu queria falar com os irmãos uma coisinha, porque é para os irmãos acompanhar a exegese do texto, né, irmãos? Esta multidão aqui é a multidão daqueles que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os 5 peixes, os 2 peixes e os 5 pães. Então, essa multidão estava ali maravilhada com aquele grande milagre e Jesus estava ali despedindo a multidão. Jesus é o pastor, ele gosta de falar com todas as pessoas, particularmente com aqueles que manifestam a sua gratidão, que estão orando a ele, né, irmãos? Glória seja dada. E despedida a multidão, olha outro detalhe, subiu ao monte para orar à parte. Lembra que eu falei ontem para ficar em casa? Tá? Fique em casa enquanto a ira de Deus passa. Eu falei ontem. Agora veja bem, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ou seja, orar sozinho. Ele tinha 12 discípulos, mas ele mandou que eles entrassem no barco e agora atravessassem. Mas ele ficou despedindo a multidão e depois ele foi orar. E chegando já à tarde, estava ali sozinho. A multidão já tinha ido embora, o barco já estava no meio do mar, e ele desceu do monte e estava ali sozinho. E o barco estava no meio do mar. O barco já tinha andado 5 quilômetros, tá? Meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ao detalhe, mesmo o vento sendo contrário, eles já tinham andado 5 quilômetros. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Agora, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. Não precisa ficar com medo, sou eu, Jesus, que estou chegando. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima da água. Glória a Deus, é por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou. Olha a palavra clamou de novo aqui, irmãos, dizendo: Senhor, salva-me.
E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos lhes pudesse tocar a orla da sua veste, e todos que o tocavam ficavam curados. Amém? Glória a Deus. Que Deus aplique essa palavra lida ao nosso coração. Irmãos, eu poderia dar vários temas, porque nós estamos no meio de uma tempestade, não é? Uma tempestade, um vendaval terrível, um vendaval aterrorizante, e nós estamos todos no mesmo barco, todos correndo o mesmo risco. Eu poderia dizer: Jesus está vindo ao seu encontro. Mas eu poderia dizer também: o encontro sobrenatural de Cristo com seus discípulos. Mas eu poderia ter um monte de outros temas para esta noite. Mas eu queria falar com vocês sobre a manifestação da glória de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Mas antes, eu queria levar os irmãos a examinar o texto da palavra de Deus. Então presta atenção. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Presta atenção que Jesus programou aquela ida para o outro lado, porque havia um motivo muito grande. Porque quando ele multiplicou os pães e os peixes, os discípulos não reconheceram a manifestação da sua glória, porque diz a palavra de Deus que eles estavam com o coração endurecido. Talvez por causa da emoção, por causa da alegria, por causa da confiança, porque eles achavam naquele momento que se alguém tem alguém como Jesus do lado, então pode ficar tranquilo, porque não vai faltar comida, não vai faltar nada, não vai faltar paz, não vai faltar quem os defende. E eles estavam certos. O problema é que isso não os levaram a dar glória a Deus. Diz a palavra de Deus que eles não entenderam isso, porque estavam com o coração endurecido. E presta atenção, Jesus sempre quis nos ensinar, usou parábolas, deu um monte de exemplos, em alguns casos específicos ele fez com que passassem por tribulações, momentos de agonia, de aflição, para que pudéssemos entender aquilo que ele está falando. E às vezes nós precisamos passar por momentos difíceis na nossa vida para nós reconhecermos que nós não somos nada e que nós dependemos exclusivamente de Deus. Então eu dou glória a Deus pelos muitos momentos difíceis que passei na minha vida. E olha, não foram poucos, tá? Não foram poucos. E nesses momentos difíceis é quando eu subia ao monte para orar, é quando eu me ajoelhava de madrugada, é quando eu me ajoelhava de noite, é quando eu ministrava na igreja culto de orações de joelhos, a igreja toda se ajoelhava diante de Deus. Então os momentos difíceis nos leva a reconhecer que nós não somos nada, que nós não temos nada e que nós não podemos fazer nada. E um dia desses eu vi um relatório de uma moça
que é multimilionária. Na verdade, ela é herdeira. E eu vou dizer aqui, porque eu não estou fazendo propaganda, não tem problema, todo mundo sabe, ela é simplesmente a dona do Banco Santander. Simplesmente isso. Mora em Portugal. E o seu pai, que era o dono do banco, multimilionário, sabe, morreu sem que ninguém pudesse chegar perto. Sabe por quê? Porque o dinheiro não compra a presença de Deus. O dinheiro não compra a cura. O dinheiro não compra a salvação. O dinheiro não compra a paz. O dinheiro não compra a alegria. O dinheiro não compra, irmãos. Então ela lamentou, desabafou num dos seus canais, dizendo que eles eram multimilionários e seu pai morreu sem nada. Então, por mais que nós julgamos ser ou ter, nós precisamos reconhecer que nós não somos nada, que nós dependemos do Senhor Jesus, dependemos de Deus. Então, nesse momento de grande tribulação, de grande aflição, o que acontece? Nós entendemos que nós dependemos de Deus. Estamos em meio a uma tempestade de enfermidade, em meio a um terrorismo emocional, físico, em todos os aspectos. Nós estamos sofrendo. A tristeza porque nós estamos presos dentro de casa, a tristeza porque familiares e amigos estão internados, sofrendo, estão também sendo mortos, mas estamos vendo então o quanto as pessoas reconhecem que não são nada. Então Jesus programou para que eles ultrapassassem o mar e eles pudessem reconhecer que eles dependiam de Jesus. Pensa bem. Eles andaram 5 quilômetros para dentro do mar. Só que o mar estava revolto e as ondas estavam muito altas. Eram 12 homens naquele barco e eles estavam completamente assustados. Sabiam que não tinha como sobreviver caso o barco afundasse. Então eles não tinham possibilidade. A água começou a entrar no barco e já era de madrugada e Jesus não aparecia. Preste atenção, irmão. Jesus não aparecia, mas Jesus ia aparecer. Por quê? Porque Jesus os mandou para o outro lado. Jesus sabia o que ia acontecer. Agora, preste atenção num detalhe importante. Jesus mandou que eles entrassem no barco, fossem para o outro lado, e Jesus não foi com eles. E Jesus foi para onde? Jesus subiu ao monte para orar sozinho. De repente você está sozinho na sua casa, porque Jesus quis que você tirasse um tempo para adorá-lo, para glorificá-lo, para estar na sua presença, para não se envolver com outras coisas, para interceder pelo seu próximo, para abençoar, para sobretudo santificar a sua vida e reconhecer que você não é nada, tanto que não pode nem sair na rua. Então neste momento é o momento da decisão. Eu quero me encontrar com o Senhor Jesus. E se nós fizermos isso, então Jesus está caminhando para a sua casa, está caminhando ao seu encontro. Veja o que diz a palavra de Deus. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, ele estava sozinho. Aí a pergunta é, por que Jesus, sendo Deus, precisava orar? Só que Jesus, sendo Deus, naquele momento, ele estava em forma de homem, absolutamente homem, 100% homem. E como homem, ele dependia de Deus. Ele queria mostrar aos seus discípulos que, como homem, há uma dependência absoluta de Deus. E ele dependia de Deus.
depois de ter abençoado tanta gente, ter feito aquele milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, sustentado aproximadamente 20 mil pessoas, todo mundo era uma alegria só, mas em meio a essa alegria, Jesus despediu a multidão, despediu os discípulos e foi para o monte, foi orar. E lá no monte, eu imagino Jesus olhando o mar revolto, o vento, as ondas e o barco quase virando. É óbvio que ele não deixava virar. É óbvio, Jesus não vai deixar o seu barco virar. Aleluia. Ele não vai permitir. Ainda que as ondas sejam altas e o vento seja contrário, Jesus está entrando em contato com você todos os dias. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, presta atenção, o barco já estava no meio do mar. Segundo o apóstolo João, ele andou cerca de 25 a 30 jardas. Isso significa em torno de 5 quilômetros no meio do vendaval. E aí, preste atenção, por quê? O vento era contrário. Então, quando o vento é contrário, a dificuldade de seguir em frente é muito grande, principalmente remando. Preste atenção, remando contra o vento, contra a maré, remando contra as ondas, remando contra todas as dificuldades. Esse é o momento que nós nos encontramos, irmão. Mas nesse momento, Jesus quer se encontrar conosco. Ele quer simplesmente que reconheçamos o seu poder, reconheçamos a sua glória, reconheçamos que Ele está à direita do Pai, intercede por nós. Ele quer se encontrar conosco. Ele quer abençoar a mim aqui na minha casa, a vocês que estão no campo da igreja, vocês que estão espalhados pelo Brasil afora, que estão em Brasília, que estão no Mato Grosso, que estão em Goiás, em Pernambuco, que estão na Bahia, que estão em Minas Gerais, que estão no Espírito Santo, que estão no estado do Rio de Janeiro, em várias cidades. Ele quer se comunicar com você e dizer: não se preocupa, porque eu estou presente. Amém. Você crê que Jesus está presente na sua vida? Se você crê aí na sua casa, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Dê um glória a Deus. Eu vou prosseguir aqui, irmãos, e eu tenho que andar mais rápido, né? Que o texto é muito rico. Versículo 25. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Preste atenção. Quarta vigília da noite. Que horas era? A primeira vigília é de 6 às 9 da noite, no calendário judeu. A segunda vigília, de 9 à meia-noite. A terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília, das 3 às 6 da manhã. Que hora Jesus se encontrou com eles? Após as 3 horas da manhã. Então eles passaram uma noite inteira em pânico, sem saber o que ia acontecer, apavorados, achando que era o último dia da sua vida. Então preste atenção, tem um coronavírus circulando a sua casa, circulando a sua vida, e quando isso acontece, nós pensamos que isso vai ser o último momento da nossa vida. Mas se nós não lembrarmos e confiarmos que Jesus está indo ao nosso encontro, então não tem nenhum vírus que vai nos atacar. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia! Então é necessário temer ao Senhor, reconhecer que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Aliás, Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 16, Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vocês
estão neste mundo que jaz no maligno, mas eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Igreja, Jesus está com você. Não se desanime, não, de forma alguma. Não temas, porque Jesus está presente. Amém. E sabe, irmãos, eu posso falar isso. Meus queridos amigos que estão lá em Cachoeiro do Itapemirim, que estão em outras cidades do Espírito Santo, eu posso dizer isso. Sabe por quê? Porque vou fazer 55 anos que eu ando com Jesus. E no meio das muitas aflições e tribulações que eu já passei por elas, em nenhuma delas eu fui desamparado pelo meu Senhor Jesus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Pastor, eu já fiquei desempregado muito. Aliás, eu sou desempregado há 45 anos, tá? 45 anos que eu não tenho emprego. Tá? Desde o meu último emprego, eu pedi as contas e nunca mais fui ser empregado. Nunca mais. Então, eu sei o que é ser desempregado, eu sei o que é não ter aonde morar, eu sei o que é não ter comida para comer, eu sei o que é não ter nenhum parente por perto, ninguém para me socorrer. Eu sei muito bem o que é isso, por experiência própria. Eu sei o que é ter um doente no CTI do hospital, quando meu irmão ficou com câncer e o médico deu a ele 12 horas de vida, estava no CTI também respirando por aparelhos. Eu sei muito bem o que é isso, o que é sentir a dor de um ente querido, quando o médico disse, ele já morreu. Sabe, isso aconteceu. E esse meu irmão tinha 12 anos e hoje ele tem mais de 50. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo e és o meu consolador, o meu libertador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, preste atenção, vou ler mais um pouquinho aqui. Mas a quarta vigília da noite, ou seja, após 3 horas da manhã, eles já estavam apavorados, achando que iria morrer. E, olha só, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Não existe registro em parte alguma que as águas se acalmaram para Jesus passar. Ali era Jesus 100% Deus, 100% Deus, que estava indo ao encontro deles sobre as ondas do mar. Segundo alguém, literalmente Jesus tirou onda. Jesus tirou onda. Mas quando Jesus chegou, e este é um problema do homem, ele sabe que não pode fazer nada, e quando Jesus se aproxima, ele grita, é um fantasma, ele não acredita que Jesus está presente. E quando a gente não crê, a gente não toma posse da bênção, porque Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Então existe uma classe específica que recebe a bênção de Deus. Neste momento, a maior bênção é curar os enfermos. A outra maior bênção é proteger a nossa família. A outra é proteger a nossa nação. A outra é banir com essa pandemia no meio de nós. Então o grande problema é exatamente esse. Quando Jesus chega, não cremos que Ele fez um milagre na nossa vida. E Ele mesmo disse, olha, eu vou fazer um milagre, mas é preciso que você creia nisto. Então eu digo às pessoas que estão conectadas comigo em toda a parte do Brasil, particularmente uma adolescente que pediu ontem à noite que orasse por ela lá em Piaçu. Eu digo, querida, não temas, creia somente que no meio desse vendaval que estamos vivendo, Jesus está perto de você e
isso para sua família, para os seus parentes. Não tema, Jesus está aqui na nossa casa agora para nos livrar. Aleluia, aleluia. E ali estava Jesus 100% Deus. E olharam para ele e disseram: é um fantasma andando sobre o mar. A esta hora da manhã, já era mais de 3 horas da manhã, tudo escuro, pensa só. Mas só que em meio a essa turbulência, a esse vendaval de pânico, sabe, de temor, de tristeza, esse vendaval que nós estamos vivendo, nele Jesus diz assim: não temas, sou eu. Jesus está dizendo para você agora: não temas, sou eu. Não é um fantasma. Sou eu que estou aqui para salvar vocês. Sou eu que estou aqui para fazer um milagre na vida de vocês. Sou eu que estou aqui. Sou eu que estou aqui. Quero abençoar vocês. Creia somente, não temas. Olha o que diz a palavra de Deus. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Presta atenção, 12 homens marmanjões, acostumado com o mar, acostumado com barco, acostumado a passar a noite em alto mar. Presta atenção, aqueles homens gritando dentro do barco. É um fantasma, é um fantasma. E Jesus dizendo: não, para com isso, sou eu, sou eu. Irmãos, eu aprendo aqui algumas coisas muito interessantes. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Se és tu. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pergunta: quantos andaram sobre as águas? Somente um, Pedro. Quantos creram na palavra de Jesus? Somente um, Pedro. Somente ele. Quem desceu do barco? Somente Pedro. Ele desceu do barco. Mas pastor, nós vamos ver no texto que em seguida ele sentiu um vento forte, as ondas, ele teve medo e começou a ir para o fundo. Tá bom. Tá bom. Supondo que eu concorde com vocês, veja só o que aconteceu. Quando eles estavam lá na igreja em Jerusalém, dando testemunho, falando da manifestação da glória de Deus. Pensa bem. Falando da manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, e contando os milagres que Jesus fez. E eles então contaram isso diante da igreja. E zoaram Pedro. Zoaram. Riram. Pedro afundou. Agora pensa em Pedro dando o seu testemunho. Quantos de vocês andou sobre o mar? Quantos? Quantos? Baixaram a cabeça envergonhado. Porque somente Pedro creu na palavra de Jesus quando ele disse: vem, vem, vem. Jesus está dizendo para você agora: eu não sou um fantasma que apareço na sua vida. Não, eu não sou. Não sou. Eu sou Jesus de Nazaré. Eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Eu vim para morrer na cruz em seu lugar. Eu vim para curar as suas enfermidades. Eu vim para tirar o seu pecado. Eu vim para te abençoar, para te dar paz, alegria e para garantir a sua vida eterna na glória celestial. Então Jesus se manifestou em glória e com a sua glória se manifestou entre eles, e ele está dizendo agora, nesse momento, como ele disse para Pedro: nós estamos no meio do vendaval, nós estamos no meio de uma turbulência, nós estamos no meio de um mundo que jaz no maligno, e a guerra política é mundial, está muito ruim, todo mundo sabe que está ruim, mas pergunto: quem quer sair do poder? Quem quer?
Todos querem ser reeleitos. Mas está ruim, está difícil. Mas para Jesus não tem dificuldade. Ele disse para Pedro: vem, Pedro, vem se encontrar comigo. E ele está dizendo para você agora: você está doente? Jesus está dizendo: pode vir se encontrar comigo que eu vou te curar. Eu vou te curar. Pode vir encontrar comigo. Eu vou livrar você da sua tristeza. Pode vir se encontrar, eu vou te dar alegria. Pode vir se encontrar, eu vou te dar descanso. Pode vir se encontrar comigo, eu vou te dar paz. Eu vou te dar amor. Olha, e essa coisa de amor é um negócio espetacular. É um negócio espetacular. A palavra de Deus nos ensina, e eu fico todos os dias pensando na magnitude do amor de Deus. Olha só Jeremias, eu já vou terminar, tá? Jeremias capítulo 30, olha o que está escrito: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, olha só, irmãos, aleluia, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade eu te atraí, vem a mim, eu te chamei. Aleluia. Jesus te ama. Agora, para a gente encerrar, olha só: mas sentindo o vento forte teve medo, e começando a ir para o fundo, olha, sabe o que aconteceu aqui? Pedro estava semelhante àqueles que estão no CTI com um respirador já há vários dias, está na sombra da morte, tá? Ele está dizendo para Jesus: Senhor, eu vou morrer, Senhor, eu vou perecer. A palavra perecer aqui é eu vou morrer. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Jesus tinha dito para Pedro: vem. E Pedro foi. Agora ele afundou. Mas olha o versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Só depois que estava no barco é que ele acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui os irmãos entendem, os amigos entendem, porque Jesus permitiu que eles passassem aquela tribulação, aquele vendaval. Por quê? Porque até então a palavra diz que eles estavam com o coração endurecido. Eles ainda não reconheciam que verdadeiramente ali estava o Filho de Deus. Mas quando Jesus se manifestou em glória, com a sua glória, e os abençoou, então eles entenderam que quem estava perto dele não era um qualquer, era um sobrenatural de Deus. Amém. E está dizendo para você: vem a mim, eu vou curar você. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te adoro, porque apesar de mim e apesar de tudo, a tua misericórdia permanece para todo sempre, e a graça de Jesus está sobre nós, e Jesus continua nos chamando: vem, e Ele está com as mãos estendidas para nos tirar do vale da sombra da morte. Pedro estava afundando, e ele sabia que se afundasse não tinha como ser salvo, mas Jesus estava ali, estendeu a mão e o tirou das águas e o colocou no barco e acalmou a tempestade, acalmou o vento. Pai, eu sei que neste momento o Senhor está dizendo: vinde a mim, sai desse barco de tempestade,
sai. Ah, mas aqui fora está uma tempestade terrível. Não tem problema, eu estou aqui. Eu vou abraçar você. Ah, Senhor, receba a minha gratidão por saber que o Senhor está aqui, querendo se abraçar comigo, querendo abraçar com os teus filhos espalhados pelos 4 cantos da terra, querendo se abraçar com a tua igreja, Senhor. E, Pai, eu me sinto abraçado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua compaixão. E, Pai, neste momento, eu estou colocando todas as vidas que têm estado conosco diante de Ti, para que o Senhor possa abraçá-los, tirá-los do tormento, tirá-los da tempestade, tirá-los do vendaval, tirá-los da sombra da morte e ministrar sobre eles a Tua bênção, a Tua cura, o Teu poder. Eu Te adoro, Senhor, e abençoo todos em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus.